Olá a todos! Hoje trago a vocês a continuação de Legendary Car Island System. Mas, antes de começarmos o vídeo, quero mais uma vez agradecer o enorme apoio de todos, seus lindos. Vocês são simplesmente apaixonantes, sabiam? Alcançamos os 10.000 inscritos, juntos, sim, juntos, pois vocês são a razão do meu ânimo em produzir conteúdos, buscando sempre mais, e mais a excelência e a qualidade. Bem, antes que isso vire um monólogo extenso, vou agradecer mais uma vez. Minha enorme gratidão a todos, obrigado. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando essa história, a partir do capítulo anterior, vemos que os guardas de segurança acabam entrando no quarto e imediatamente prendem o gordo, mas como a garota não sabe o que está acontecendo, ela pergunta a mesma coisa, perguntando o que os guardas de segurança estão fazendo. Os guardas de segurança acabam respondendo à garota, dizendo a ela que alguém denunciou Liu Jian como suspeito de desviar fundos públicos e, portanto, eles precisam levá-lo para investigação. Mas não só o gordinho vai embora, ela também vai embora para ajudá-los na investigação. Após assistir à transmissão, ao que aconteceu com a garota, Yang Shen recebe uma ligação de sua tia, que pergunta o que está acontecendo, já que sua colega de classe ligou e disse que o protagonista é rico e que prenderam sua filha, perguntando o que diabos está acontecendo. No entanto, o protagonista simplesmente diz à sua tia que isso não tem nada a ver com ele e foi culpa do irmão mais velho de Sun Yaoyun, que desviou dinheiro público para dar presentes à garota, e é por isso que ele foi preso, então ela não precisa se preocupar com ele. Sua tia entende isso e diz ao protagonista que ele deve descansar, pois não o perturbará. No dia seguinte, podemos ver que o Yang Shen estava esperando por um passageiro e enquanto esperava, ele estava conversando com o mesmo por telefone, perguntando se ele estava esperando na porta de seu bairro. O passageiro, ao ouvir isso, diz ao Yang Shen que irá imediatamente e pede a ele que espere, pois irá imediatamente, pedindo a ele que espere e desça. No entanto, 10 minutos depois, Yang Shen ligou novamente para seu passageiro para perguntar onde ele estava, mas o passageiro disse ao protagonista que não sabia, pois estava perdido. Isso fez com que Yang Shen saísse do carro e perguntasse à passageira se ela sabia onde estava agora, mas a garota novamente disse ao protagonista que não sabia, pois tinha estado caminhando por 10 minutos sem conseguir se mover. Perguntando ao protagonista o que deveria fazer agora, ele disse à garota que não se preocupasse, mas que deveria dizer a ele em qual edifício estava. Como a garota queria que o protagonista a encontrasse, ela disse a ele que estava na planta 30 e que sua família morava na planta 19, mas não sabia como se afastou tanto. No entanto, ela tinha um simpósio hoje e não podia se atrasar. Após dizer isso, o protagonista começou a procurar a garota, e depois de um tempo a encontrou. Ele perguntou se ela era o passageiro número 4038, e a garota confirmou. O protagonista estendeu a mão para ajudá-la, e perguntou se ela estava com pressa, oferecendo-se para levá-la rapidamente. No carro, a garota agradeceu ao protagonista por tê-lo esperado por mais de 10 minutos e por tê-la procurado. Ela mencionou que no passado, outros motoristas cancelaram depois de esperar apenas 5 minutos, então ela agradeceu ao Yang Shen por sua paciência. Yang Shen disse à garota que não se pode culpar as pessoas por isso, perguntando quem imaginaria que ela se perderia em seu próprio bairro. A garota então se apresentou como Yuan Xiao, escritora de artigos, e admitiu ser ruim em dirigir. Ela explicou que hoje em dia só saía de casa para participar de simpósios. Ouvindo isso, Yang Shen perguntou a ela qual era seu pseudônimo, pois planejava se inscrever na plataforma e apoiar seu trabalho. Isso deixou a garota muito feliz, e ela disse ao protagonista que seu pseudônimo é da Telover. Ela mencionou que está escrevendo sobre um presidente dominante, e ele sendo um homem vai gostar de ler. Yang Shen viu isso como uma oportunidade, já que ele ainda tinha mais de 80 milhões de moedas virtuais, que ainda não tinha retirado, e encontrar uma razão para dar um presente e retirá-lo era o correto. Minutos depois, o protagonista chegou ao local, e a garota imediatamente adicionou o número dele e disse que entraria em contato para que ele pudesse buscá-la mais tarde.
Depois disso, ela se despediu do protagonista. Enquanto a garota estava indo embora, Yan Shen se inscreveu no canal dela. Durante um encontro de autores, alguém chamado Lin Xiujan deu as boas-vindas a todos. Seu pseudônimo era Gon Yuan, e ela era uma escritora na internet. No entanto, a garota que o protagonista tinha levado recebeu uma mensagem de parabéns, acompanhada de uma recompensa de 100 mil, enviada por um senhor dourado. Isso a surpreendeu, e ela ficou ainda mais surpresa quando percebeu que o presente foi enviado pelo protagonista. Ela se surpreendeu porque o protagonista era apenas um motorista de aplicativo e se perguntou como ele poderia ter tanto dinheiro. Enquanto isso, Yan Shen estava lendo a pergunta que a garota havia feito, que era se ele era quem tinha enviado o presente. O protagonista confirmou que sim e disse que acabará de ler o romance dela e que estava muito bem escrito, então ele não pôde deixar de recompensá-la. Além disso, ele disse que tinha grandes expectativas para o futuro da sua novela e que ela poderia até se tornar um drama de ídolos. Isso deixou a garota muito feliz. No entanto, sua alegria foi interrompida por sua amiga, que perguntou por que ela estava tão contente. A garota mostrou o telefone à amiga e disse que sua alegria se deve ao fato de ter recebido uma grande notícia, que é o recebimento de uma grande recompensa em ouro. Isso a surpreendeu, já que uma recompensa em ouro vale muito. No entanto, embora a garota tenha dito a verdade a suas colegas, parece que há alguém na sala que não acredita nela. Essa pessoa é a apresentadora, que disse a ela que é impressionante ter um seguidor rico que a recompensa com um presente em ouro e, portanto, acredita que sua obra deve ser de alta qualidade. A apresentadora perguntou se ela poderia compartilhar sua experiência de escrita com todos. A garota respondeu que não era necessário, pois era apenas uma desconhecida, e na verdade, o seguidor que lhe deu o presente em ouro é um motorista do aplicativo Uber, que a trouxe há pouco tempo. Sua ação provavelmente ocorreu porque ele sentiu que de alguma forma estavam destinados e decidiu recompensá-la. No entanto, na realidade, seu livro não é tão bom quanto parece, o que a apresentadora confirmou, dizendo que não é surpreendente, pois leu sua obra e ela realmente não tem a qualidade para convencer alguém a recompensá-la com 100 mil moedas de ouro. A apresentadora então perguntou à garota se poderia ser que o gesto do motorista fosse algo planejado por ela, já que ela só tem 2 anos de experiência em escrita e não é surpreendente que ainda não tenha conquistado grandes feitos. Ela questionou por que gastar tanto dinheiro desnecessariamente. Em sua defesa, a garota explicou à apresentadora que não pagou ao motorista e, se ela não acreditasse, ela ligaria para o motorista imediatamente. A garota fez a ligação, e quando o motorista atendeu, ela perguntou se ele não era quem a recompensou, questionando se ele poderia explicar a todos, já que algumas pessoas acreditavam que ela o pagou para fazer isso. No entanto, Yan Shen perguntou por que precisaria explicar, já que, se ele quiser recompensá-la, ele a recompensará. Ele também questionou se a apresentadora tinha o direito de interferir e duvidar dela, dizendo que parecia que ele recompensou com muito pouco naquela vez e que, desta vez, lhe daria 10 grandes presentes em ouro. E veremos quem se atreve a dizer que tudo foi arranjado. Passando para as meninas, todas estavam surpresas, pois agora todos os motoristas de aplicativos estão tão desafiadores. Mas a que estava mais surpresa era outra amiga, que disse que a plataforma notificou novamente que 10 grandes presentes em ouro foram recompensados a Yahoo com 10 milhões de moedas de ouro, e esse presente foi dado pelo protagonista. E foi exatamente isso que aconteceu, pois podemos ver como uma grande recompensa chegou para a garota, no valor de 10 milhões. Intrigada ao ver tudo isso, ela perguntou a Xiao Zhao quem diabos era o protagonista. Xiao respondeu que também não sabia quem era o protagonista, sugerindo que talvez ele seja filho de uma grande família rica que saiu para ganhar experiência. Ela questionou se ele não estava popular recentemente na literatura masculina dos reis dragões torcidos e deuses desnecessários, e se ele estava cumprindo um contrato de 3 anos para depois voltar para casa e herdar a fortuna. Ela se perguntou como seria a situação. No entanto, a apresentadora apareceu e disse à garota que tentar inflar os dados com um intermediário não funcionaria,
e perguntou por que, se ela era tão rica, não investiu em algo diferente em vez de usar um aplicativo de intermediário. A garota respondeu que, como já havia dito, não pagou a ninguém. Ela cedeu à palavra da apresentadora e concordou em seguir em frente, já que todos a consideravam uma mentirosa por supostamente inflar os dados. Além disso, não fazia sentido continuar discutindo. A amiga de Xiao tentou impedi-la de sair, mas a apresentadora disse a ela para não se preocupar, pois tinham que continuar a conversa. Ela destacou que uma boa escrita não acontece da noite para o dia, não usa atalhos e definitivamente não infla os dados. Enquanto isso, Xiao saía do local e ligou para o protagonista para perguntar se ele ainda estava lá. O protagonista, ao ouvir seu tom de voz, se pergunta o que está acontecendo, por que ela está chorando novamente. A garota responde ao protagonista que está chorando porque todos os outros dizem que ela trapaceou inflando os dados, e agora todos a desprezam. Suas palavras fazem o protagonista se sentir um pouco mal, pois recompensá-la trouxe problemas. No entanto, a garota diz ao protagonista que está na entrada do Hotel Mingai e não quer ficar com eles, então ele precisa ir buscá-la. O protagonista aceita e diz para ela ficar onde está, pois ele irá buscá-la imediatamente. Depois de vários minutos, o protagonista finalmente chega onde a garota está, e quando ela entra no carro, ela imediatamente diz ao protagonista que ninguém acredita nela e todos pensam que ela o pagou para fazer isso. Agora, ninguém quer ouvir suas explicações. O protagonista diz a ela para não chorar, pois as pessoas têm o direito de pensar o que quiserem, e de qualquer forma, ela recebeu o dinheiro de forma legítima. A garota concorda, afirmando que recebeu a recompensa do protagonista de maneira legal, e pergunta por que ela deveria se preocupar tanto com o que os outros pensam. Ela agradece ao protagonista pelo conselho. Em seguida, a garota pergunta ao protagonista se ele é filho de uma grande família em busca de formação, pois é como nas novelas em que dizem que alguém pode voltar e herdar a fortuna da família após 3 anos. No entanto, o protagonista nega isso, dizendo que não é assim, ele é apenas um motorista de aplicativo online e tem algum dinheiro, mas provavelmente o gasta sem moderação. Isso surpreende um pouco a garota, pois ela percebe que o protagonista é um garoto rico. Quando o protagonista finalmente leva a garota ao seu destino, ele recebe uma ligação, e ao atender, a pessoa do outro lado pergunta onde ele está. O protagonista responde dizendo que acabou de concluir uma corrida, mas então ele pergunta à pessoa se ela está na cidade. A pessoa do outro lado ri um pouco e diz ao protagonista que é incrível, pois apenas pelo som da voz, ele consegue adivinhar onde está. A pessoa diz que está no lugar de sempre e quer dar uma surpresa. Isso faz com que o protagonista diga para a pessoa não se mexer, pois ele irá para lá imediatamente. Vários minutos depois, o protagonista chega ao local, mas ao entrar, ele se depara com alguém que aparentemente é sua antiga chefe. O protagonista fica surpreso ao vê-la, pois não havia muito tempo e percebe que ela está um pouco mais bela do que antes, o que o faz invejá-la. No entanto, parece que a garota não tem boas expectativas em relação ao protagonista, pois ela o chama de bastardo sem coração ao vê-lo novamente, dizendo que ele não voltou desde a graduação. Ela ri e diz ao protagonista que seus 3 colegas estão lá em cima na cabine e que o levará até eles. Isso faz com que o protagonista se pergunte se os 3 colegas de classe incluem além de Shen Kai, também Ling, Wendy e Li Xinyan. Mas, mesmo que isso seja verdade, o protagonista não fica surpreso, pois Zhou Enkai havia dito que queria dar-lhe uma surpresa. Portanto, ele já sabe qual é a surpresa. Yang Shan diz que não é necessário que ela a acompanhe, pois provavelmente ela está ocupada, e decide ir sozinho e pergunta em que quarto estão. A garota responde que os rapazes estão no quarto 203 e que ele deve subir, pois logo levará a comida. Depois de um tempo, vemos o protagonista batendo em uma porta, que é a porta do seu amigo, que o recebe muito alegremente. No entanto, enquanto entram, o protagonista pergunta por que ele não informou de sua volta, dizendo que agora ele dirige um táxi online e precisa cuidar de seu negócio. Seu amigo, sorrindo,
responde ao protagonista que ele falou com a empresa e eles o enviaram diretamente para uma entrevista, por isso não o procurou. No entanto, o protagonista sabe muito bem que seu amigo está dizendo isso para que a surpresa seja mantida em segredo. Mas, como o protagonista já sabe disso, ele pergunta onde os outros estão. E realmente foi assim, pois o protagonista é surpreendido por mais dois amigos que lhe perguntam o que ele achou da surpresa. O protagonista responde com grande alegria que é uma grande surpresa, mas está surpreso que as namoradas dos amigos tenham permitido que eles saíssem, o que surpreende os amigos, que se perguntam se os 4 anos de irmandade foram em vão. Eles perguntam como o protagonista conseguiu adivinhar. No entanto, antes que um dos amigos continue aprofundando nesse tópico, o outro amigo diz que não se fala de garotas, e quem o fizer não será mais considerado seu irmão. Nesse momento, a garota que estava lá antes aparece e diz que não devem mais falar sobre isso, pois a comida e as bebidas estão ali. O protagonista recebe a comida e diz aos amigos para não falarem sobre garotas e beberem. No entanto, depois de beber, este amigo acaba revelando algo sobre sua namorada. Ele diz que sua namorada acha que ele não pode se dar ao luxo de comprar coisas caras como os namorados de suas colegas de trabalho, devido ao seu baixo salário. Outro amigo diz que sua namorada é uma garota mimada, e sua mãe acha que ele é muito pobre para comprar uma casa inteira, então o força a compartilhá-la com ela. Este diz que sua namorada é melhor, mais econômica e educada do que qualquer uma de suas namoradas anteriores, mas ela queria que ele comprasse uma casa e se casasse imediatamente, senão terminaria com ele. Ele se pergunta como alguém que se formou há apenas 1 ano pode ter dinheiro para comprar uma casa. O protagonista, ao ouvir isso, diz a ele que está melhor do que ele, pois é rico, mas sua namorada o enganou. No entanto, seu colega pergunta qual é o plano dele, já que ele tem dinheiro suficiente para comprar o Hotel Bonquim, perguntando por que ele dirige um carro. O protagonista responde dizendo que não quer ficar preso em um escritório e só quer ser livre a cada dia. Mas depois de deixar esse assunto de lado, ele pergunta aos 3 se eles fizeram seus trabalhos. Um dos amigos do protagonista responde que, além dele, ambos passaram, pois ele é o único que não passou na entrevista. Isso faz o protagonista perguntar a ele se ele pode fazer um planejamento publicitário. O rapaz responde alegremente que sim, que pode fazer isso, e diz ao protagonista que antes trabalhava como organizador de eventos para as pessoas e fez de tudo, desde eventos anuais até feiras e exposições. O protagonista concorda sinceramente com isso e diz a ele que amanhã irá visitar sua agência de publicidade. Se ele puder fazer o trabalho, poderão trabalhar juntos e ganhar muito dinheiro. Fora do local, podemos ver uma garota em uma transmissão ao vivo. Ela menciona que está em uma praça de alimentação na Universidade de Finanças, onde a comida é tão boa e acessível que ela costuma voltar para comer algo rápido. No entanto, ela percebe um carro, que sabemos ser o protagonista. Ao olhar mais de perto, ela nota que é uma limusine e diz ao seu público que eles devem dar algum apoio e curtidas para que ela possa se aproximar, pois o carro parece comum, mas é de alta qualidade e possui 4 turbocompressores com tração nas 4 rodas, acelerando de 0 a 100 km em 2,5 segundos. O protagonista diz aos seus colegas que pagará tudo dessa vez, mas na próxima vez que algo acontecer, eles pagarão. Este amigo diz que Yang Shen é um verdadeiro irmão, dizendo que se ele se meter em qualquer problema, com qualquer pessoa que diga que ele é seu irmão. No entanto, ao sair do local, ele pragueja imediatamente, pois não consegue acreditar que haja um carro tão elegante naquele lugar esquecido por Deus. O que ele não sabe é que o carro é do protagonista. No entanto, a garota que estava fazendo a transmissão diz ao seu público e pergunta se eles sabem qual é o maior problema daquele carro. O protagonista ouve isso e pergunta a ela acabou de dizer que há outro grande problema com o carro. A garota confirma, dizendo que o carro tem um problema muito sério. A garota, diante dessa pergunta do protagonista, confirma que o carro tem um problema sério e que é comum em muitos carros de alta categoria. O amigo do protagonista acredita saber qual é o problema e diz à garota que o problema do carro é que ele consome muito combustível.
Isso faz com que a garota pergunte a ele se alguém que pode se dar ao luxo de ter um carro daquele se preocuparia com o custo do combustível. No entanto, o protagonista, já um pouco irritado, pergunta à garota qual é o problema real com o carro. A garota responde ao protagonista que o problema com o carro é que o sistema de ar-condicionado do carro não é muito bom, e se você sentar no banco do passageiro, vai ficar muito quente e terá que tirar a roupa. Ela pergunta se ele acredita nisso, e o protagonista acaba por confirmar que sim. A garota pergunta ao protagonista se ele também se formou na Universidade de Finanças e Economia, e o protagonista confirma que se formou no ano passado. Isso a deixa animada, e ela pergunta se pode adicioná-lo ao VX, provavelmente uma rede social ou aplicativo de mensagens. No entanto, o protagonista recusa a proposta, dizendo que não a conhece bem. Seus amigos perguntam o que vão fazer agora, e ele sugere que bebam um chá, pois não pode despedi-los naquele momento. Um amigo pergunta ao protagonista onde está seu carro, e o protagonista aponta para o carro anteriormente mencionado, dizendo que está tão bêbado que tem certeza de que vai precisar chamar um motorista. Seus amigos ficam surpresos e perguntam se ele está brincando. O protagonista confirma que está falando sério e mostra a chave do carro como prova. Depois de mostrar as chaves aos amigos, eles se aproximam dele e dizem que estão muito orgulhosos dele, enquanto o outro diz que se ele fosse tão bom, não teria pedido emprego e teria ido trabalhar diretamente para ele. No entanto, o protagonista argumenta com seus amigos que dirigiu até o serviço naquela tarde. Quando voltou, o chamou para dizer que estava lá, então ele dirigiu diretamente para lá. No entanto, o protagonista diz a ele que não quer se gabar, então eles não devem interpretar mal. Mas eles dizem ao protagonista que são irmãos, então estão felizes que ele seja rico. Eles estavam muito orgulhosos dele, portanto, também dizem ao protagonista: o que há de errado? Eles não sabem quem ele é. Depois disso, um dos amigos do protagonista se aproxima e diz a ele que se apresentará na empresa dele amanhã, e o protagonista aceita, dizendo que estava pensando demais. Além disso, estava ficando tarde e eles deveriam pegar um táxi de volta, então eles se despedem. No entanto, a garota que estava lá ainda pergunta ao protagonista se ele pode adicionar um BX, mas o protagonista rejeita sua proposta novamente, dizendo que ela tem uma boa transmissão. Ela então sugere que, se ele precisa de um motorista, por que não pedir a ela, já que ela sabe dirigir e dirigirá para ele de graça? O protagonista concorda com a proposta dela e ela assume que ele concordou em deixá-la fazer uma transmissão ao vivo durante a viagem. O protagonista concorda com isso também, e a garota oferece levá-lo para casa de graça, contanto que ele permita que ela faça a transmissão durante todo o trajeto. O protagonista concorda, pois está muito cansado, e ela assume o volante. E diz ao público de sua transmissão ao vivo, que levará a todos a ter uma vista emocionante ao dirigir um carro de luxo. O protagonista pergunta se ela sabe mesmo conduzir, o que ela responde que sim, e que se chama Lee Kim Kim, e é uma condutora veterana e o levará em segurança todo o caminho. Ele está de acordo, e pedindo para ser levado para a Vila Diverside. A garota, ao ouvir isso, pergunta ao público da transmissão se ouviram isso, já que parece que o protagonista vive em uma vila de frente para o rio que custa pelo menos 100 milhões de dólares. Depois de um tempo, eles chegam à vila, e a garota pergunta ao protagonista onde vão agora e o mesmo diz a ela que agora estão indo para a vila número 1, e ela deve entrar e virar à esquerda, pois há uma ponte que leva ao centro do lago. Ele a instrui a estacionar perto da ponte. Após estacionar onde o protagonista indicou, ele diz a ela que mora ali, então ela pode ir embora. A garota fica impressionada ao saber que o protagonista mora na vila no centro do lago. Ela pergunta se pode tomar algo em sua casa, mas o protagonista argumenta que vive sozinho e é um incômodo, então ele não a convidará para beber água. Ele a instrui a sair do carro e seguir seu caminho. Isso faz a garota se perguntar se o protagonista é heterossexual, já que ele está sendo tão ríspido com ela. E como ele não queria render-se,
ela insiste um pouco provocativa, perguntando novamente se realmente não é possível, mas o protagonista rejeita novamente, dizendo que está indo para casa dormir porque está com muito sono. A garota acha que o protagonista é muito irracional. No entanto, ela pede ao público do streaming que deem likes e corações para apoiá-la, pois acha raro entrar em uma vila de alta classe como aquela, e assim que para mostrar todo lugar terão que dar likes para apoiá-la. Nesse momento, o segurança aparece e pergunta à garota de qual casa ela é dona. Ela explica que estava estacionando um carro e deixando um hóspede na vila número 1. O segurança diz que a ela, já que fez o que tinha que fazer, adverte que ela precisa sair dali, pois, se o proprietário descobrir que há pessoas rondando, ele poderá perder o emprego. O segurança remove do local. Já do lado de fora, a garota se pergunta qual é o problema com o segurança, mas sabe que não tem mais nada a mostrar. Ela encerra a transmissão ao vivo. Imediatamente, recebe uma ligação. Do outro lado da linha, ela é informada de que Ali Tintin decidiu dar-lhe uma última chance e lhe deu um pacote contra Meon às 11 horas. Se ela ganhar 2 desses rounds, o sindicato renovará seu contrato, mas se ela não se sair bem, não renovarão seu contrato na próxima semana. A garota compreende a situação. Enquanto isso, o protagonista estava olhando para o telefone e ficou surpreso, pois descobriu sobre o lendário Big Data, que até pode ser empurrado. No entanto, a pessoa que o protagonista estava vendo em seu telefone é esta garota que estava transmitindo ao vivo. Ela dizia que iria jogar paga com Meixaona, às 11 em ponto, e se não ganhasse os 2 próximos jogos, seu contrato com o sindicato venceria na semana seguinte e não seria renovado. Ela pede a todos que ajudem a vencer os 2 próximos jogos, e tentará divulgá-lo da melhor maneira possível para ver quanta ajuda pode obter. Mesmo que ela perca no final, ela admitirá. No entanto, o protagonista diz a si mesmo que a economia da Netflix está em alta no momento, e como a Netflix é tão lucrativa, por que ele não criaria uma empresa semelhante? Além disso, ele planeja mais tarde assistir como Li Qin está sendo derrotada pelo PK de seu oponente e depois falar com ela para se juntar a uma associação. Quando a batalha começa, ela desafia seu oponente, sugerindo que se ela ganhar, pode pedir o que quiser, mas se ela perder, só precisa dar 10 saltos de rã. Ela aceita o desafio. Imediatamente, a garota disse a todos que estavam assistindo ao vivo que se quisessem ver uma linda garota sapo saltando pela rua, eles tinham que correr e comprar seus ingressos. No entanto, ela estava chateada com o que a garota havia dito. Ela pergunta se a garota acha que pode provar que são incríveis constrangendo deliberadamente os outros. Mas enquanto ela estava perguntando isso ao seu oponente, ela recebe uma mensagem. Ao vê-la, ela acaba xingando, pois todos estavam roubando o presente para dar a outra garota. No entanto, quando ela pensava que estava perdida, ela recebe outra mensagem, dessa vez da Estrela Imortal, que deu a ela um carnaval, mas ela ainda estava com as esperanças no chão, já que a pessoa dizia que não apreciava os presentes. Mas já sabemos que essa pessoa é o protagonista, que se intitula assim. Continuando com o protagonista, ele escreveu para a garota que não consegue suportar ver como as coisas estão acontecendo e, portanto, disse a ela que ela deveria se virar e se aproximar do irmão mais velho, pois ele a apoiará. O que a faz chorar e agradecer ao protagonista, mas ela diz a ele que não pode suportar mais. A garota perguntou ao protagonista se ele gostaria de ouvir uma canção, já que ela poderia cantar para ele. Além disso, ela também disse ao protagonista para segui-los. Ela disse que dará 70% dos presentes ao chefe, sem dúvida alguma. No entanto, o protagonista aparentemente não se importa com isso, pois ele tem muito dinheiro e diz para ela não se importa não desperdiçar os presentes. E se a outra garota fazer saltos de rã? Ela provavelmente se sentirá envergonhada. Dito isso, o protagonista continua enviando presentes até que eles ganhem. Claro, a garota avisa o protagonista assim que eles ganham. Imediatamente, a garota conta a outra garota que seu irmão mais velho ganhou, então ela deve fazer 10 saltos de rã. A garota não tem outra opção senão aceitar, dizendo que são apenas saltos de rã e ela fará isso.
No entanto, enquanto ela estava fazendo os saltos de RAM, algo inesperado acontece. A blusa dela acaba perdendo alguns botões, o que leva à exibição de muito conteúdo na tela, e eles fecham a sala por violência de conteúdo. O protagonista ri enquanto assiste, já que a garota falhou no sexto salto. Depois disso, o tempo passa, e no dia seguinte, vemos o protagonista pegando seu amigo, que pergunta se esse é o carro que ele costuma dirigir para encontros pela internet. Questionando por que ele parece um pouco diferente. O protagonista responde que aquele é não um carro comum, é um carro especial. Dito isso, o protagonista diz ao amigo para entrar no carro, pois o levará ao seu escritório. Depois de entrarem no carro, o amigo do protagonista pergunta se ele comprou um carro desse para dirigir como Uber, dizendo que ele realmente fez fortuna, e se ele soubesse antes, teria se juntado com ele antes. Após algum tempo, o protagonista chega com seu amigo ao edifício e é imediatamente recebido pelo gerente, que diz a ele que se precisar de algo, basta pedir, e que não há necessidade de enfrentar o calor. No entanto, o protagonista responde que está ali por causa de seu colega de classe, que o levou até lá para se juntar à empresa. O gerente, chamado Shen, cumprimenta o amigo do protagonista e diz que ele é o gerente do edifício. A partir desse momento, se ele trabalhar lá e precisar de algo, basta ir ao escritório de gestão e encontrará ajuda. O protagonista concorda com isso. O gerente convida cordialmente tanto o protagonista quanto seu amigo a subirem para que não atrasem os assuntos do chefe Yang e do irmão Shenzhen. No entanto, enquanto estão no elevador, o amigo do protagonista pergunta por que o sujeito, gerente, é tão educado. Ele pergunta se o serviço imobiliário lá é realmente tão bom. Literalmente, o amigo pensa que o protagonista é muito conhecido no edifício por seu serviço do Google, mas sabemos que não é o caso. Por isso, o protagonista diz ao amigo que comprou aquele edifício há algum tempo. Literalmente, o protagonista pergunta ao amigo por que ele não deveria ser educado com ele, já que foi ele quem comprou o edifício. No entanto, quando o protagonista conta isso ao amigo, ele fica quase em choque pela emoção, ou talvez pela surpresa de que o protagonista é o dono do edifício. O amigo pergunta se ele está brincando, já que aquele edifício deve valer bilhões. Perguntando novamente se ele o comprou, e o protagonista confirma. E diz ao amigo para lembrar que o edifício é dele e se alguém o intimidar e ele puder lidar com isso, faça, mas se não puder, deve ir ver com o gerente Shen Zishao. O protagonista estava dizendo isso, mas parece que seu amigo não estava ouvindo, pois ele estava falando sobre postar algo em algum lugar sobre ter um irmão bilionário. No entanto, depois de entrarem no local, o protagonista imediatamente pega seu colega pelo ombro e o apresenta a todos como Shen Zhong, seu novo colega, que estará encarregado do planejamento no futuro. Depois de apresentá-lo, o protagonista diz a Xiao Li para preparar um local de trabalho para seu colega, e ela concorda. O protagonista percebe que seu colega está em boas mãos e diz a ele para ficar ocupado, pois ele ia sair para dar uma volta de carro. Enquanto estava fora, o protagonista recebe uma chamada, que era de Xiao Zhao, que lhe pergunta se ele está livre naquela noite, pois iria a uma festa de aniversário de um colega de classe, e ele terá de buscá-la às 7 no Hotel Island. Além disso, diz a ele que é melhor que ele vá bem vestido. O protagonista fica um pouco confuso e pergunta como assim bem vestido, ao que ela responde que ele deve agir como seu namorado. Ela afirma ao protagonista que ele deve fingir ser seu namorado, e se ele não o fizer, ela será atacará verbalmente. Se ele ajudar a lidar com as pessoas, ela não será humilhada, e então ela o convidará para ver um filme mais tarde. O protagonista aceita, pois mais ou menos compensará o abuso que ela sofreu da última vez. O tempo passa, e vamos para a casa da senhorita Xiao Zhao, que está visivelmente surpresa. A garota pergunta ao Yang Shen se ele não trabalha de Uber, então como ele tem um carro esportivo em Novels masculinas. Ele diz que se vai fingir ser seu namorado, então que seja bem feito, e então ele diz para que ela suba no carro. Ela acaba fazendo isso, e diz que seu carro é bem chamativo. Ele diz a ela que, embora seus colegas quisessem zombar dela antes, agora não ousariam fazê-lo.
Isso arranca um sorriso bonito da garota, que diz ao protagonista que isso é certo. O tempo passa, e tanto a senhorita Xiao Zhao quanto o protagonista chegam à festa, e ao chegarem, imediatamente uma das pessoas na reunião pergunta quem é o rapaz, ou seja, quem é o protagonista. Yan Shen responde de forma informal à garota que ele é o namorado de Xiao Zhao. E está muito contente em conhecer a todos. Uma das garotas fica surpresa ao ouvir que a senhorita Xiao Zhao tem um namorado, já que o protagonista é muito bonito. A garota se apresenta como Liu Ying e diz que foi presidente da classe durante os anos de colégio de Xiao Zhao. No entanto, a garota fica um pouco séria e pergunta por que ela não havia sido informada de que a senhorita Xiao Zhao tinha um namorado, questionando se elas ainda são amigas próximas. Para resolver a situação, a senhorita Xiao diz que não lhe contou porque estava preocupada com a instabilidade do relacionamento. No entanto, o protagonista, que é astuto, aproveita a situação para dizer que finalmente estão juntos, perguntando como poderiam terminar tão facilmente. Isso surpreende a garota ruiva, enquanto a garota de vestido azul diz que é demais, questionando como ousam discutir na frente de todos. Ela diz que eles a forçarão a se juntar. Nesse momento, alguém chega ao local, o noivo da garota ruiva, e ela diz a todos que estão noivos e prontos para se casar no final do ano, convidando todos para o casamento. Com isso, todos parabenizam a amiga. Após servir um pouco de vinho e se sentar, a garota de vestido azul pergunta à garota ruiva sobre a profissão do seu namorado. A garota ruiva responde que a família do seu namorado está envolvida na venda de produtos aquáticos e são os principais fornecedores de frutos do mar do país. Isso obviamente surpreende a garota, que diz à garota ruiva que o namorado dela é incrível. E diz ao Sr. Wang que por favor cuide bem dela no futuro. No entanto, dirigindo-se à senhorita Xiao Zhao, ela diz a mesma que ainda não apresentou seu namorado, dizendo que o protagonista é tão bonito que certamente deve ser muito bom em seu trabalho. Outro que pensava algo similar era o noivo da garota ruiva, que se surpreende um pouco ao ver o perfil discreto do protagonista, já que o terno que ele está usando deve custar mais de 200 grandes. O protagonista brinca um pouco, dizendo que usa falsificações de páginas online como aquelas. No entanto, o protagonista confessa que é um motorista de aplicativo de carro. Tanto a garota de vestido azul quanto a garota ruiva não acreditam totalmente, pois, se fosse verdade, como o protagonista poderia conquistar a senhorita Xiao Zhao, que tem uma visão muito apurada e menospreza pessoas menos abastadas. No entanto, a garota de vestido azul pergunta à garota ruiva se ela não sabe que a senhorita Xiao Zhao é uma herdeira de segunda geração que vendeu suas propriedades, livros e roubou mais de 1 milhão de dados. Isso parece arrogante para a garota ruiva, que questiona como a senhorita Xiao poderia enviar seus livros como recompensa e se eles demoliram sua casa, já que como ela poderia de repente ter tanto dinheiro para gastar. No entanto, o protagonista sai em sua defesa, dizendo que elas não podem culpar Xiao pelas recompensas, se elas querem culpar alguém, deveriam culpá-lo. Como ele a perseguiu muito, deu-lhe muitos presentes e depois roubou mais de uma dúzia de alianças de ouro de uma vez, a senhorita Xiao viu sua sinceridade e o aceitou. A senhorita Xiao Zhao ajuda, afirmando que o protagonista fez a coisa certa. Ela também pergunta: quem pode dizer não a um homem como ele? No entanto, o noivo da garota ruiva fica surpreso ao ouvir que o protagonista doou tanto dinheiro. Ele pergunta se o protagonista ganha tanto dinheiro dirigindo um carro online, já que gastou muito dinheiro com ela. Ele pergunta em quanto tempo ele vai recuperar tudo. O protagonista responde que na verdade não fez os cálculos, mas se quiser conquistar uma garota, precisa ser generoso. Enquanto ele pode expressar seu amor pela senhorita Xiao Zhao com $1 milhão, para ele não é nada. Isso alegra o cara. No entanto, uma garota chega ao local e pergunta ao Sr. Wang se pode mover seu carro, pois está bloqueando os carros dos outros clientes. No entanto, o Sr. Wang pergunta à garota qual é o sentido disso, já que ele pediu para reservar uma vaga e, quando chegou, disseram que não havia vagas disponíveis. Com base nisso, ele diz à garota que,
quando gastar os 100 mil de sua conta, nunca mais voltará lá. Algo interessante acontece quando a garota reconhece o protagonista. Antes que ela possa falar, o protagonista diz a ela para pegar as chaves do carro e entregá-las ao gerente para que ele retire o carro e o coloque de lado para que possam estacionar o carro de Sr. Wang corretamente. Além disso, o protagonista confessa a Sr. Wang que o gerente realmente reservou uma vaga para ele, mas quando ele chegou lá, não havia vagas disponíveis. Então, o gerente lhe deu a vaga e ele prometeu a Sr. Wang e assim ele devolveria sua vaga. Isso surpreende Sr. Wang, que percebe que o carro esportivo que ocupava sua vaga era o do protagonista. No entanto, o protagonista continua dizendo a ele que a senhorita Xiao achou que seria barato ir à festa sem o líder. Então ele a levou em seu carro esportivo, embora seu carro normal seja discreto. Isso surpreende a garota, que diz a Xiao Zhao que ela que não precisa esconder o que seu namorado realmente faz. A senhorita Xiao Zhao ajuda o protagonista, dizendo que ele não está mentindo, pois seu namorado realmente é um motorista de aplicativo online. Ela confessa que no dia do autor o protagonista estava lá. No entanto, a garota de vestido azul, ao ouvir tudo isso, diz que pensou que ele estava falando bobagem, pois quem poderia pensar que um motorista seria tão rico? Outra pessoa que quase pensava o mesmo é esse homem, que pergunta ao protagonista qual carro ele é. Ele pergunta se pode se juntar. No entanto, o noivo da garota ruiva diz ao homem para não ser estúpido, perguntando como um motorista online pode se dar ao luxo de ter um carro esportivo. Ele também pergunta se muitas pessoas hoje em dia alugam carros para impressionar as mulheres. Dirigindo-se à senhorita Xiao, ele diz a ela para abrir os olhos e não se deixar enganar. A senhorita Xiao Zhao diz que não se importa, pois um homem não usaria esse tipo de truque com ela, e ela confia plenamente no protagonista. E se for como ele diz, não se arrependerá. No entanto, ele está longe de desistir e pergunta ao protagonista quanto pagou pelo carro e onde o comprou, já que conhece todos os donos de carros. Além disso, ele pede ao protagonista que lhe diga como pode conseguir um carro assim. Enquanto pensa que um motorista idiota está se comportando de forma agressiva com ele, ele planeja sacar truques, para que o protagonista pare de roubar a cena. No entanto, o protagonista, ao ouvir tudo isso, pergunta como ele conhece todos os donos de carros à venda. Se for verdade, ele deve ligar e perguntar para esclarecer essa questão. No entanto, como ele obviamente quer prejudicar o protagonista, ele diz ao protagonista que ele esqueceu o número e que seu celular está morto, então ele não pode ligar. Portanto, ele diz ao protagonista para ligar do seu próprio telefone. O protagonista não tem problemas com isso, então ele acaba ligando. Quando a pessoa atende, o mesmo pergunta o que está acontecendo, se ele tem problemas com o carro que comprou para ele. O protagonista responde ao Sr. Shen, que há apenas um irmão chamado Wang Tianji, e ele disse que o conhecia, que era amigo dele, e queria saber como comprar um carro esportivo. Por essa razão, o protagonista diz que o colocará em contato com ele. No entanto, o Sr. Shen pergunta quem é esse homem, pois não o conhece, e ele diz ao protagonista para ter cuidado, pois não se deve confiar nesse tipo de pessoa. O protagonista concorda com o que o Sr. Shen disse e agradece a ele pelo aviso, depois se despede dele. No entanto, quando o protagonista desliga a ligação, fica um silêncio completo na sala. Vendo a recepcionista ainda lá, ele pergunta por que ela não está pegando a chave, pois não é agradável fazer os clientes esperarem. A garota se desculpa, dizendo que o carro dele é tão bom que ela tem medo de tocá-lo. No entanto, o protagonista diz a ela que não se preocupe, que pode dizer ao administrador que não há problema se o carro for arranhado. Depois disso, o protagonista se levanta e diz a todos que eles terminaram de comer, então estão indo embora, e agradece pela hospitalidade. A senhorita Xiao também diz ao líder que estão indo embora e menciona que não teve tempo de comprar o presente, mas que um dia eles devem ir juntos comprar alguns presentes. A garota ruiva concorda e sugere que seria ótimo se eles fossem à sua festa de aniversário. No entanto, quando o protagonista e a senhorita Xiao saem do local,
o administrador aparece com uma garrafa de vinho, dizendo que está ali com o vinho que o protagonista pediu, desejando-lhes uma tarde feliz de bebidas. Ele também se desculpa com o Sr. Wang por ter reservado o estacionamento, mas quando o protagonista chegou, ele deu o espaço. No entanto, sendo compreensivo, o Sr. Wang diz a ele que entende, já que seu carro não é uma competição contra o carro de primeira do protagonista e não pode ser comparado. No entanto, o administrador diz a ele que não é por causa disso, não é porque o protagonista tem um carro esportivo, mas sim porque o protagonista é o segundo maior acionista do grupo e tem prioridade. Além disso, o protagonista diz a ele que vai gerenciar mais lugares de estacionamento e implementá-los no dia seguinte para que isso não aconteça novamente. O Sr. Wang, ao ouvir tudo isso e percebendo a importância do protagonista, fica um pouco arrependido e diz a si mesmo que teve sorte por não ter feito nada estranho, senão estaria em apuros. E tomando assento, ele concorda com o gerente e pede a ele para agradecer ao protagonista pelo vinho e pela gentileza. Passando para a garota, vemos que ela se encontra com o protagonista, perguntando se por acaso, ele não queria ir em sua casa para tomar um pouco de água. Ouvindo isso, o protagonista se põe um pouco romântico, e diz a mesma que não necessita que ela lhe pague nada, e que ele tem apenas que seguir escrevendo, e dito isso o protagonista termina por se despedir da mesma. Mais tarde, à noite, acompanhamos o protagonista, que estava esperando por um cliente, mas ele estava ficando irritado porque o cliente não atendia o telefone. Após 5 minutos, o cliente finalmente atende e o protagonista diz a ele que estava esperando na entrada do bairro que ele havia indicado. O cliente diz que está indo para lá e que eles só precisam esperar um pouco mais. 15 minutos depois, o casal finalmente chega ao carro do protagonista. Ao entrar no carro, a garota pergunta ao protagonista quanto tempo falta para chegarem ao destino. O protagonista responde que, de acordo com a navegação, são mais cerca de 45 minutos. No entanto, o rapaz não parece gostar dessa resposta e pergunta por que vai demorar tanto, mencionando que seu carro chega em 40 minutos, e portanto, exige que o protagonista o leve em 30 minutos. Enquanto diz isso, ele percebe que o protagonista parou o carro e pergunta por que ele parou. O protagonista aponta para o semáforo e diz que a luz está vermelha. No entanto, parece que o rapaz não se importa com o fato de o semáforo estar vermelho e exige que o protagonista o atravesse. No entanto, mesmo com a insistência do cliente, o protagonista se opõe à ideia, perguntando se ele está brincando. Ele diz que, se o cliente não valoriza sua própria vida, ele o valoriza e também menciona que esperou debaixo de sua própria porta por 20 minutos. O protagonista acredita que ele pode chegar à estação rapidamente, já que tem um senso de tempo bem desenvolvido. No entanto, o cliente não fica satisfeito com essa resposta e pergunta ao protagonista como ele pode dizer isso, questionando sua atitude em relação ao serviço. O protagonista, já um pouco irritado, pergunta se ele não é bom o suficiente para o cliente e acrescenta que qualquer outro motorista teria cancelado o pedido há muito tempo. Isso deixa o cliente ainda mais chateado, e sua namorada intervém, pedindo que ele não se irrite com o protagonista, pois eles o darão uma crítica ruim quando chegarem, por seu mau serviço. Após essa discussão, o protagonista chega a um pedágio, onde ele para. O que surpreende o cliente e sua namorada. Eles questionam por que ele parou o carro e pedem que ele siga em frente. O cliente fica ainda mais irritado e diz ao protagonista que, se ele não sabe dirigir, deveria deixá-lo dirigir. Isso enfurece o protagonista, que grita com eles para sair do carro imediatamente. O cliente negando-se, diz ao protagonista, o que significa isso, como ele vai descer ali. Deixando o carro, o protagonista pega o cliente, e diz para que ele deca de uma vez. No entanto, quando ele começa a sair do carro, os seguranças aparecem e perguntam o que está acontecendo. Tanto o cliente quanto a namorada tentam culpar o protagonista, dizendo que ele é um motorista terrível que estava indo rápido demais, e quando eles pediram para ir devagar ele os insultou e quase os agrediu. O protagonista pega seu telefone e mostra aos seguranças o vídeo, para provar sua versão da história.
Os seguranças concordam com o protagonista e perguntam ao cliente como ele pode dizer algo como passar um sinal vermelho, questionando se ele conhece as leis de trânsito. Além disso, como o rapaz havia dito anteriormente que eles deveriam deixá-lo dirigir. O guarda de segurança pergunta ao rapaz se ele tem uma carteira de motorista, ao que o rapaz responde com raiva que só tem a carteira provisória, dizendo isso com irritação. O guarda de segurança tenta apaziguar a situação, dizendo que está calor e todos estão um pouco agitados, sugerindo que eles deveriam se desculpar um com o outro e deixar isso para lá. No entanto, o rapaz ainda irritado pergunta se o guarda está brincando com ele, afirmando que ele é o vice-presidente de uma empresa e pede para que um motorista de táxi online ceda o caminho, questionando que tipo de mundo eles vivem. Quando o guarda de segurança ouve isso, percebe que o rapaz é muito teimoso, e que eles não vão chegar a um acordo, então ele pede ao protagonista para continuar dirigindo e ir embora. O protagonista obedece e vai embora, mas antes de sair, ele diz ao rapaz que Deus o ajude a pegar o ônibus a tempo. No entanto, assim que o protagonista vai embora, ele recebe uma mensagem dizendo que recebeu uma reclamação de uma má avaliação e, como resultado, o sistema parabeniza o protagonista por receber uma má avaliação, recompensando-o com 67% de equidade no grupo de segurança. O sistema também sugere que, se o protagonista estiver com raiva, ele pode enviar uma mensagem ao grupo X para matar o tempo. O protagonista não leva isso a sério e até brinca, dizendo que pareceria que ele está enviando um exército para eliminar alguém, comparando isso a usar um canhão para matar um mosquito. Nesse momento, o protagonista recebe uma ligação e, ao atender, a pessoa pergunta se está falando com o mestre Yang Shen, e informa que receberam uma reclamação de que o protagonista tem uma má atitude e estacionou seu carro para agredir as pessoas, o que resultou em uma grande perda para o cliente. Questionando o protagonista a existência de tal coisa enquanto parava o seu carro, diz à pessoa na chamada que vai fazer o upload do vídeo para que eles possam ver e saber a verdade depois de revisá-lo. No entanto, ele espera que a plataforma coloque algo para evitar tais passageiros. A pessoa na chamada ouve isso e pede ao protagonista que não fique bravo e que faça o upload da gravação das câmeras de segurança para que possam revisá-la imediatamente. O protagonista agradece a pessoa na chamada por isso e a convida para jantar algum dia. A pessoa na chamada responde que eles devem fazê-lo naquela noite e avisará mais tarde quando estiver menos ocupada. O protagonista então pergunta se ela pode adiar o serviço de atendimento ao cliente por ele, o que a pessoa na chamada aceita. O protagonista planeja pegar o contrato das ações do grupo de segurança no dia seguinte e depois convidar a jovem para jantar. Passado algum tempo, no dia seguinte, o protagonista está no grupo de segurança para assinar o contrato. Ele é recebido pelo presidente da empresa, que fica surpreso por ele ser tão jovem e também o maior acionista da empresa. Antes que o presidente possa continuar falando, o protagonista recebe uma ligação informando que sua casa foi vandalizada com tinta. Eles levaram um cliente para ver a casa, e várias pessoas os ameaçaram para que não comprassem a casa. O protagonista diz ao presidente que precisa ir até lá, e o presidente concorda. O protagonista promete estar lá em 30 minutos, em seguida, pergunta se há algo mais em que ele possa ajudar. Uma hora depois, o protagonista chega ao local e é recebido pelo mesmo rapaz. O protagonista chega ao local e é imediatamente recebido por este rapaz, que pede ao protagonista para acompanhá-lo e ver a casa à venda. No entanto, ao perceber que o rapaz está um pouco agitado, o protagonista o tranquiliza, dizendo que não se preocupe e que é melhor mostrar onde estão as pessoas que disseram ter vandalizado sua casa. Entretanto, quando o rapaz aponta os culpados, imediatamente pessoas da segurança se posicionam atrás do protagonista. Fica claro que essas pessoas estão sob o comando do protagonista, que ordena que eles capturem o culpado imediatamente. O que os mesmos o fazem rapidamente. O líder do grupo pede ao protagonista com lágrimas nos olhos que, por favor, o poupe, pois eles são apenas punks e foram lá porque alguém lhes prometeu pagamento para destruir a casa. O protagonista pergunta então quem os enviou, e o rapaz responde que a pessoa responsável por tudo isso foi Zhang Shi.
Antes de confrontar o rapaz sobre Zan, o protagonista pede a ele que compre tinta e pinte a casa que foi vandalizada, caso contrário, não será responsável pelo que acontecer. O rapaz entende a ameaça e sai para fazer o que o protagonista pediu. Após essa situação, o protagonista vai para a casa de Zan Yingyi, que ao vê-lo questiona sobre por que ele está lá. O protagonista diz que Zan deve saber por que ele está lá, mas Zan finge não entender e pergunta novamente o que ele está fazendo em sua casa e quem ele pensa que é. O protagonista não responde e começa a mostrar esse rapaz, que confessa que foi o Sr. Zan quem pediu para que fossem vandalizar a casa, especificamente a casa do protagonista, dizendo assim que só estavam segundo ordens e essa não é assunto dele. Mas o mesmo nega as acusações do rapaz, enquanto o golpeia e afirma que ele não costuma se envolver em tais coisas. Ele pergunta ao mesmo o que ele quer dizer com isso e, olhando para o protagonista, ri dele, pois pôde observar que seguranças estão atrás dele. Com isso, ele pergunta ao protagonista se ele está pagando a equipe de segurança para apoiá-lo, perguntando se ele sabe que sua empresa tem trabalhado com eles por mais de 10 anos. No entanto, o protagonista, sorrindo, diz a ele que a parceria entre Shield e o grupo YEWWO terminou oficialmente, mostrando a carta de demissão que está selada e oficializada. Apesar disso, ele não acredita totalmente no que o protagonista está dizendo e pergunta se acaba quando ele diz que acaba. O pai de Zan informa ao protagonista que eles acabaram de renovar seu contrato com o Shield por mais 10 anos. Ele pergunta ao protagonista se ele sabe quanto custaria para rescindi-lo unilateralmente e como ele pode anular o contrato. O protagonista mostra um contrato e diz que ele inclui uma cláusula que anulará automaticamente o contrato se o grupo quebrar ou cometer um crime, e que o grupo Shield tem o direito de buscar todas as responsabilidades legais de YEWWO. Palavras que este afirma ao protagonista, que o grupo YEWWO está prestes a abrir seu capital no mercado de ações e pergunta se ele acha que eles vão à falência. O protagonista, aparentemente, já sabia que algo assim aconteceria, pois enquanto tirava seu telefone, perguntou, ao mesmo que aconteceria se isso infringir a lei. O mesmo fica surpreso e pergunta como ele conseguiu essa informação, mas o protagonista não precisa dizer como conseguiu. O protagonista responde dizendo que ele não precisa saber como conseguiu a informação. Enquanto se sentava, ele diz que a única coisa que ele precisa fazer é se preparar para ir para a prisão. Zhao imediatamente pede ao homem que se apresse e entre em contato com o Sr. Shui para garantir que ele se salve, dizendo que ele vai e recomprará suas ações a 3 ou até 5 vezes o preço. Voltando para o protagonista, parece que lhe chamou muito a atenção o nome Shui, fazendo-se perguntar se ele poderia ser um membro da família Shui Ino. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por este, que pergunta se ele é o Sr. Yang Shen. Ao ter a confirmação, o homem revela que sua senhora é Shui Ino, e ele estava negociando recompensas de ações com Zan a pedido dela. E revela que planejava expor os crimes de sua família tão pronto sua participação no grupo mudasse de mãos, mas não esperava que o protagonista fosse lá pessoalmente. Dizendo assim que estará se retirando. Fazendo assim Zan o pedir que não vá embora, e que o salve, oferecendo-lhe duplicar a oferta que fez. No entanto, quando percebe que suas palavras são inúteis, ele oferece uma grande quantia em dinheiro e diz para machucá-lo agora mesmo. Neste ponto, o filho do homem pergunta o que eles estão fazendo parados e pergunta quanto custa comprá-lo, se referindo aos seguranças do protagonista. As pessoas ao redor começam a se perguntar o que estava acontecendo, se talvez estavam prestes a assaltar alguém. Enquanto outros diziam que eles deveriam ter sido investigados há muito tempo, já que, de acordo com a informação deles, 5 pessoas morreram e ficaram feridas devido à violência e demolição de sua empresa. Além disso, eles não sabiam que tipo de justiça estava sendo administrada por Deus. Finalmente, sugeriram que ele se declarasse culpado das acusações contra ele. Passando pela mansão, este pergunta ao protagonista por que ele é tão desavergonhado, pois nem sequer ele lhes dá a oportunidade de negociar. O protagonista diz o mesmo, quem se atreveria a negociar com os delinquentes. No entanto, a conversa é interrompida pela chegada desse homem,
que ao vê-lo imediatamente, Lan age de forma amigável e diz que não havia necessidade de fazer um grande escândalo, pois se os vizinhos os vissem, pensariam que eles tinham quebrado alguma lei celestial. No entanto, ele sugere que eles se sentem e falem calmamente sobre o que está acontecendo. No entanto, o homem recusa a proposta, dizendo que não deve perder tempo, pois o problema é muito grave. E que ele já apresentou provas do crime, incluindo comunicados de imprensa que serão publicados em breve. No entanto, ao ver o protagonista, ele se aproxima e percebe que o problema é com ele. Ele pergunta se o protagonista está bem e se foram rudes com ele. O protagonista diz que não, mas chegou a tempo. Como Zan não entende o que está acontecendo, ele pergunta ao diretor por que ele está sendo tão amigável com o protagonista. O diretor responde que o motivo é simples: o protagonista é o novo acionista majoritário do grupo de segurança deles. Ele gastou uma grande quantia de dinheiro para adquirir 67% das ações e agora tem controle total sobre o grupo. Ele percebeu o que fez de errado e não deveria tê-lo tratado como inimigo. Ele estava disposto a lhe dar muito dinheiro e admitir seu erro. Portanto, ele sugeriu que ele agisse como se nada tivesse acontecido, já que tem apenas 28 anos e não quer ir para a prisão. No entanto, o protagonista não estava disposto a dizer mais nada sobre o assunto e sugeriu que ele falasse com o juiz para ver se poderia obter uma chance. Nesse momento, duas garotas chegam ao local, embora eu tenha esquecido o nome delas. O protagonista diz a elas que irão à delegacia mais tarde e contarão tudo o que sabem e cooperarão bem, pois a justiça será feita. A garota aceita. Antes de partir, o protagonista deseja a ele e a seu pai uma boa viagem. A garota fica impressionada com o que ele fez e o protagonista diz que eles comparecerão perante a justiça por seus crimes cedo ou tarde. Uma coisa surpreendente que acontece é que quando o protagonista está saindo, todos os seguranças inclinam a cabeça em sinal de respeito. O homem que está registrando isso diz que a identidade do protagonista é muito misteriosa, pois até o presidente do grupo Xiel o respeita muito. Ele também menciona que Zan é incompetente e não conseguiu cumprir sua tarefa, então sugere que ele seja punido. Após isso, passa um tempo e vemos o protagonista no seu carro e ligando para um passageiro, confirmando que é o motorista e está na localização dele. O passageiro pede para subir até o primeiro andar para pegar suas coisas, e o protagonista concorda. Enquanto está no primeiro andar, uma mulher o para e pergunta se ele é o motorista da Uber, e ele confirma, e pergunta em que pode ajudá-la. Ela fica surpresa com a aparência dele, pois o acha muito atraente, e assim ela pede que ele entre para aconselhar sobre o que vestir. Então ela o pega pela mão e o protagonista fica confuso com a situação. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.